O rugido ensurdeceu o Coliseu. Não apenas o bramido das feras, mas o clamor sedento de 50.000 gargantas que se erguiam como uma única voz faminta, exigindo sangue, exigindo espetáculo, exigindo que aquele homem franzino e de cabelos grisalhos finalmente cedesse à pressão do império que dominava o mundo conhecido. O cheiro acre da areia misturada ao suor de gladiadores mortos em combates anteriores subia às narinas como incenso profano, enquanto o sol do meio-dia de Roma castigava sem piedade as pedras brancas das arquibancadas, transformando cada degrau em brasas que queimavam através das sandálias dos espectadores. Hablo de los que entran en una sala y sin decir una palabra, não de medo, mas de uma expectativa mística que transcendia qualquer terror humano. Seus joelhos, já castigados por anos de orações em celas úmidas e frias, tocavam a areia quente como se fosse o altar mais sagrado que já conhecera. O ferro das correntes que o prendiam havia deixado marcas roxas em seus pulsos. Mas eram feridas que ele carregava como condecorações de uma guerra espiritual que nenhum imperador poderia compreender. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Mas como um homem chega a este momento supremo de provação? Como alguém que um dia foi criança, brincando nas ruas poeirentas de Antioquia, se encontra agora no epicentro do maior império da Terra, prestes a se tornar mártir de uma fé que Roma considerava subversiva e perigosa. O nome Inácio ecoava pelas comunidades cristãs do Oriente como um sussurro de esperança. Nascido quando o imperador Vespasiano ainda consolidava seu poder após os horrores da Guerra Civil, cresceu em uma Antioquia, onde as culturas grega, romana e oriental se misturavam como especiarias em um mercado movimentado. Sua infância transcorreu entre o perfume de mirra que vinha das caravanas da Síria e o som metálico das moedas romanas que circulavam pelos bazares. Era uma criança de olhos profundos, daqueles que parecem guardar segredos ancestrais, filho de uma família de artesãos que trabalhava o couro para os soldados romanos que patrulhavam as fronteiras orientais do Império. Seu pai, Teófilo, homem de mãos calejadas e temperamento brando, ensinara-lhe desde cedo que a verdadeira força não residia nos músculos, mas na capacidade de manter a dignidade, mesmo quando o mundo ao redor desmoronava. Foi aos 15 anos un hombre que conoce su propia oscuridad nunca será sorprendido ni dominado por ella. Através de um comerciante judeu que passara por Jerusalém poucos meses após a crucificação. O homem falava com uma mistura de espanto e terror sobre um rabino que dissera ser filho de Deus, que curara cegos e leprosos e que mesmo pregado numa cruz havia perdoado seus algozes. Havia algo naquela história que ressoava no fundo da alma do jovem Inácio, como o eco de uma verdade que ele sempre soubera, mas nunca conseguira nomear. Aquela semente plantada por acaso germinaria de maneira extraordinária, quando anos mais tarde ele conheceu pessoalmente alguns dos discípulos diretos de Jesus. O apóstolo João estava já velho quando visitou Antioquia pela primeira vez. Inácio tinha então 22 anos e trabalhava como escriba para um magistrado romano. Un hombre respetado es aquel que tiene el coraje de ser coherente, no cambia de personalidad según quien esté presente, no sacrifica sus valores para agradar a los demás, no finge ser alguien que no es para ganar aprobación. Esto no equivale a inflexibilidad o arrogancia, sino a poseer un núcleo sólido, una identidad clara que no se desmorona ante las circunstancias externas. Desarrolla tu fuerza interior. Jung entendía que la verdadera masculinidad no tiene nada que ver con el machismo tóxico o la dominación de otros. Tiene que ver con el dominio de ti mismo. Un hombre respetado es quien ha cultivado fuerza interior, la capacidad de mantenerse centrado cuando todo a su alrededor está en caos. Esa fuerza interior no surge de la nada. Se forja con pequeñas elecciones diarias.
diárias. véu nupcial. Cada vez que O momento em resistes que uma emergiu das tentação que águas sabes marcou não perjudica, apenas sua fortaleces conversão, essa força. mas o início Cada vez de que haces algo uma difícil transformação que debes hacer, que o levaria incluso inevitavelmente sin ao querer, confronto la com o poder desarrollas. imperial. Cada Seu vez corpo que era eliges frágil, la verdad mas en sua alma lugar já de era la eterna. conveniencia, A la partir daquele alimentas. dia, La fuerza Inácio interior es como un dedicou-se músculo. inteiramente à Cuanto pregação más do la Evangelho, ejercitas, más primeiro como fuerte se diácono, vuelve. Y depois cuando como la presbítero, posees, la até gente ser lo percibe. consagrado bispo de Siente que Antioquia eres pelo próprio João, confiable, que numa tus cerimônia palabras que ocorreu tienen numa peso, casa que simples, sabes manejar la iluminada presión sin apenas por lamparinas de desmoronarte. azeite Ese que es el projetavam verdadero sombras dançantes magnetismo masculino. nas paredes caiadas. Asume Como responsabilidad bispo, total. Inácio Aquí transformou a viene comunidade una cristã verdad de Antioquia dolorosa. numa verdadeira Eres família espiritual. 100% Suas responsable de tu homilias vida. eram No famosas não apenas 90%, pela no profundidade 95%, teológica, mas sino pela paixão com que 100%. defendia a Jung unidade da comprendió igreja que la e a madurez divindade psicológica de Cristo. comienza cuando Ele dejamos de falava com culpar uma a otros eloquência por nuestras que nascia não dos circunstancias livros, y mas da asumimos experiência plena mística de quem havia responsabilidad encontrado de nuestros pessoalmente resultados. o Deus Esto vivo. significa Seus sermões dejar de sobre a culpar a tus Eucaristia padres eram por tus especialmente inseguridades. tocantes. Dejar de Descrevia o pão culpar a tu consagrado jefe como se por tu pudesse sentir insatisfacción fisicamente profesional. a presença de Dejar de Cristo. culpar a las E quando mujeres celebrava a por tus liturgia, fracasos suas mãos amorosos. tremiam de emoção Dejar de ao elevar culpar o a la cálice. sociedad Os por fiéis tus percebiam problemas que ali estava um financieros. homem Cada que não excusa apenas que cria em creas Jesus, para mas no que tener vivia la numa vida que comunhão íntima deseas com ele, es una como se trampa respirasse que te no mesmo mantiene ar que o pequeño. ressuscitado. Un hombre Mas essa mesma respetado paixão que o nunca tornava um asume el líder papel de espiritual víctima. extraordinário Incluso também cuando o le suceden colocava na cosas mira das malas autoridades y le romanas. pasan a todos, O imperador se Trajano pregunta, havia ¿qué iniciado puedo uma das aprender de perseguições esto? mais ¿Cómo sistemáticas puedo contra os crecer a partir cristãos, de esta não por ódio experiencia? pessoal, ¿Qué parte a nova jugué en esta religião, situación? mas por uma Esa questão mentalidad de política responsabilidad pragmática. total O es lo que cristianismo separa a representava los uma hombres ameaça à coesão respetados do de império, los pois seus eternamente seguidores inmaduros. se recusavam a oferecer Cultiva tu incenso aos presencia. deuses romanos e ao Jung próprio sabía que la imperador. presencia Para Roma, auténtica isso es não era questão magnética. religiosa, Cuando mas estás traição verdaderamente política. presente, Cidadão que não reconhecia pensando a divindade en el do pasado imperador ni era, preocupado por por el definição, futuro, rebelde. sino completamente O confronto entregado al tornou-se momento. inevitável Emites quando una Inácio se energía recusou a la que los demás publicamente a gravitan participar de uma naturalmente. cerimônia em honra La de mayoría de Trajano los hombres hoy durante uma vive visita en imperial piloto a Antioquia. automático. O evento Están ocorreu na grande físicamente praça da presentes, cidade, pero decorada mentalmente com estandartes ausentes. púrpura e Revisan ouro, el móvil sin perfumada cesar, com incenso de piensan en qualidade la siguiente superior tarea que vinha y se das dividen províncias entre orientais. múltiples preocupaciones. Milhares de cidadãos Eso se genera una aglomeravam para ver o sensación imperador, de superficialidad, homem de estatura de que no estás imponente, ahí de vestido verdad. com a toga imperial Desarrollar bordada com presencia fios dourados implica entrenar que tu mente refletiam para a luz estar do donde sol tu como cuerpo pequenos está. espelhos. Significa Quando mirar a chegou o los momento ojos de a quien todos te se habla. prostrarem e Escuchar para oferecerem entender, incenso ao altar no para dedicado ao responder, imperador divinizado, implica involucrarte Inácio permaneceu de plenamente pé, en la tarea em que silêncio, realizas, mas sea sua la que postura sea. ereta era Esa mais atención eloquente plena que qualquer es discurso rara en de el mundo resistência. moderno y por O eso silêncio que quien se la seguiu posee foi mais destaca, ensurdecedor que encuentra tu qualquer propósito. grito. Trajano, Jung acostumado creía à que cada submissão hombre nace absoluta, con un potencial sentiu único, naquela una desobediência contribución silenciosa específica desafio que solo él direto à sua puede autoridade. aportar al mundo. Seus Lo olhos, llamó acostumados a llamado ver homens interior. tremerem diante de Esa sua voz presença, profunda que te encontraram impulsa nos hacia olhos de algo mayor Inácio que tú uma serenidade que Un hombre o respetado desconcertou es quien ha profundamente. encontrado y sigue Ali estava ese um homem llamado. que Tu claramente não propósito no tiene temia que a ser morte. grandioso a E isso ojos de los representava demás. tipo de poder Puede que consistir Roma não sabia como en ser un combater. padre A excepcional, ordem de prisão foi crear una dada no empresa mesmo que instante, solucione un mas problema Trajano, concreto, numa demonstração de dominar una crueldade habilidad artística calculada, o decidiu contribuir a que a tu execução comunidad não de seria forma sumária. única. Inácio seria Lo que levado a importa Roma para no es ser la executado magnitud, no Coliseu sino diante la da multidão, intensidad de tu dedicación. como exemplo para todos Si os esto te cristãos do resuena, Império. suscríbete ahora. A jornada de Hay mucho Antioquia más a por Roma venir. durou Cuando quase vives ano. con propósito, Inácio todo foi cambia. transportado Ya numa no caravana de necesitas aprobación prisioneiros, externa, acorrentado porque cuentas dia e con una noite, fuente sob a guarda interna de de soldados que ele significado. próprio chamava de Decides 10 en función de leopardos, lo que te acerca pela a tu crueldade meta, com que o tratavam. no de lo que te hará Mas aquela popular. viagem forçada Desarrollas transformou-se una numa das mais determinación extraordinárias inquebrantable, jornadas porque espirituais sabes da história hacia do dónde cristianismo vas. primitivo. Y esa Em claridad cada de cidade rumbo onde a caravana resulta parava, profundamente comunidades atractiva a cristãs los se demás. reuniam Domina secretamente tus para emociones. visitá-lo
receber sua bênção e ouvir suas palavras. Foi durante essa viagem que Inácio escreveu suas famosas cartas às comunidades cristãs, documentos que se tornaram tesouros teológicos e espirituais para as gerações futuras. Suas mãos, feridas pelas correntes, tremiam quando escrevia, mas suas palavras fluíam com uma clareza profética. Para os cristãos de Éfeso, escreveu sobre a importância da unidade da igreja, comparando-a a um coro celestial, onde cada voz individual contribui para a harmonia do conjunto. Para os de Magnésia, falou sobre a obediência aos bispos como representantes de Cristo na terra. Para os cristãos de Trales, advertiu contra os hereges que negavam a humanidade ou a divindade de Jesus. Cada carta era um testamento espiritual, escrito com a consciência de quem se preparava para o encontro definitivo com o Criador. Mas foi na carta aos Romanos que Inácio revelou a profundidade mística de sua vocação martirial. Sou trigo de Deus. Escreveu com letras que pareciam dançar no papiro áspero. E serei moído pelos dentes das feras para me tornar pão puro de Cristo. Essas palavras escritas à luz tremulante de uma lamparina numa estalagem suja da Ásia Menor revelariam uma compreensão teológica do martírio que transcendia o mero sacrifício humano. Para Inácio, sua morte não seria apenas o fim de uma vida, mas uma participação mística na paixão de Cristo. Uma transformação sacramental que o uniria eternamente ao Cordeiro imolado. Durante a viagem, seu corpo foi se deteriorando de maneira visível. As correntes haviam cortado profundamente os pulsos, deixando feridas que nunca cicatrizavam completamente. A alimentação precária e as condições insalubres da jornada fizeram com que perdesse peso drasticamente. Seus cabelos antes castanhos embranqueceram completamente. E sua pele adquiriu uma palidez que contrastava com o brilho cada vez mais intenso de seus olhos. Os próprios soldados que o guardavam começaram a notar algo sobrenatural naquele prisioneiro. Diferentemente dos outros condenados, que se desesperavam ou se revoltavam, Inácio mantinha uma serenidade que beirava a alegria. Cantava salmos durante as marchas, abençoava secretamente os soldados que o maltratavam, e sua presença parecia trazer uma paz inexplicável até mesmo aos cavalos da caravana. Essa transformação física era reflexo de uma metamorfose espiritual ainda mais profunda. Inácio estava passando por um processo místico que os santos descrevem como morte antes da morte. Uma purificação interior tão intensa que o ego humano se dissolve para dar lugar à presença divina. Seus jejuns forçados se tornaram ocasiões de êxtase espiritual. Suas dores físicas se transformavam em oportunidades de comunhão com os sofrimentos de Cristo. Mesmo as humilhações impostas pelos soldados eram recebidas como graças, pois o aproximavam da experiência da crucificação do Senhor. Quando a caravana finalmente chegou às portas de Roma, Inácio não era mais o mesmo homem que havia saído de Antioquia. Fisicamente estava irreconhecível, magro, de cabelos brancos, marcado pelas correntes e pelo sol. Mas espiritualmente havia se tornado uma espécie de relicário vivo, um homem em quem a presença de Cristo era quase palpável. Os cristãos romanos, que conseguiram vê-lo durante os últimos dias antes da execução, testemunharam que sua face irradiava uma luz que não era deste mundo, e que suas palavras tinham um poder de consolação que só podia vir do Espírito Santo. A noite anterior à execução foi passada numa cela úmida e fria do cárcere mamertino, a mesma prisão onde, segundo a tradição, haviam sido encarcerados os apóstolos Pedro e Paulo. Inácio permaneceu em oração durante toda a madrugada, alternando momentos de súplica fervorosa com períodos de silêncio contemplativo. Os guardas que se revezavam no corredor relataram mais tarde que ouviam conversando com alguém invisível, e que por vezes sua cela se enchia de um perfume suave, como se flores invisíveis tivessem sido espalhadas pelo chão de pedra. O amanhecer do dia da execução trouxe consigo uma atmosfera carregada de expectativa em toda Roma.
al quedarse solos, deben enfrentar sus pensamientos con inseguridades y asuntos pendientes. Por eso se distraen con trabajo, entretenimiento, relaciones o vicios, cualquier cosa para evitar quedar a solas. Pero un hombre respetado no teme su propia compañía. Cultiva una relación profunda consigo mismo. Usa la soledad para clarificar sus valores, procesar experiencias, planificar el futuro y conectar con sus metas más profundas. Esa introspección regular forja la solidez interna que los demás respetan. Cumple tu palabra es tu marca. Es la base de toda confianza que construyes con los demás. Jung entendía que la integridad, la alineación entre lo que piensas, dices y haces es esencial para el bienestar psicológico. Cuando rompes tu palabra, aunque sea en pequeños detalles, no solo dañas tu reputación, sino tu autoestima. Cada promesa incumplida, cada compromiso roto, cada lo haré que se convierte en me olvidé, erosiona tu credibilidad interna. Un hombre respetado es meticuloso con sus compromisos. Promete menos y entrega más. Reflexiona bien antes de asumir una responsabilidad, pero una vez que lo hace, mueve montañas para cumplir. Esa coherencia entre palabra y acción genera confianza, tanto interna como externa. Invierte en crecimiento continuo. Jung veía el desarrollo humano como un proceso de toda la vida. Un hombre respetado nunca deja de crecer, de aprender ni de cuestionarse. Sabe que la estagnación es el inicio de la irrelevancia. Esto implica leer libros que desafíen tus perspectivas, buscar mentores más avanzados, aceptar feedback aunque duela, probar cosas nuevas pese al riesgo de fracasar y cuestionar tus creencias cuando surgen pruebas que las refuten. El crecimiento constante te mantiene interesante, relevante y en evolución. La gente respeta a quienes se esfuerzan por ser siempre una mejor versión de sí mismos, que no se acomodan en logros pasados y conservan la curiosidad y humildad de aprender. Lidera con el ejemplo. Jung observó que el verdadero liderazgo no emana de títulos, sino del ejemplo personal. Un hombre respetado lidera con sus acciones, no con sus palabras. No debe decirle a otros cómo vivir, sino mostrárselo con su propia vida. Era ao mesmo tempo uma tragédia insuportável e uma confirmação gloriosa de tudo em que acreditava. Practica la transparencia. Inácio ergueu Si os olhos buscas más para o céu. disciplina en tu equipo, O azul intenso sé do céu romano sem disciplinado al uma única extremo. nuvem Si parecia-lhe anhelas naquele momento respeto en uma tus janela aberta para a relaciones, eternidade. demuestra respeto Suas constante. lábios se moveram Este numa liderazgo oração auténtico silenciosa, es poderoso e aqueles que porque estavam no hay mais discrepancia próximos entre puderam lo que ver lágrimas de predicas alegria y lo que haces. correndo por seu La rosto gente magro e percibe esa barbudo. autenticidad Não eram lágrimas de y desespero, naturalmente mas de desea gratidão. seguir a quien Gratidão hace por lo ter que sido dice. considerado digno de morrer Contribuye pelo a nome de algo Jesus. mayor. Gratidão por Finalmente, poder oferecer Jung sua vida enseñó como que último la sermão, realización más mais profunda eloquente que proviene todas de as palavras aportar que a já algo havia que pronunciado. trascienda O rugido tus das feras intereses se personales. intensificou Un quando as hombre jaulas foram respetado no abertas. vive solo para Eram sí leões mismo, magníficos sino de que juba busca dourada, servir a su músculos familia, poderosos ondulando comunidad, sob a pele, profesión olhos o a amarelos que una brilhavam causa com en la que fome crea. ancestral. Esta Eles emergiram orientación das al jaulas servicio no es com a un majestade altruismo vacío, terrível dos reis sino da el criação. reconocimiento de que E por um formamos momento parte pareceram de hesitar, algo más como se grande. sentissem algo Tu vida diferente adquiere naquela un sentido arena. mayor Inácio cuando se permanecia conecta a imóvel, un de braços propósito abertos em forma de colectivo. cruz. Crear una E sua empresa que serenidade genere empleo, contrastava ser un dramaticamente padre com o ejemplar, terror que geralmente contribuir a dominava as resolver un vítimas dos problema jogos social circenses. o A simplemente multidão elevar la fez calidad silêncio. de las Era interacciones silêncio donde sobrenatural. estés. La verdad Como final que se Jung nos 50 mil legó es pessoas esta. Ya tivessem tienes todo simultaneamente dentro de ti prendido a para respiração. convertirte en el hombre Até mesmo os respetado que vendedores deseas ser. ambulantes que circulavam No pelas necesitas más arquibancadas dinero, pararam estatus, suas atividades. músculos o O logros. próprio Trajano se Lo que inclinou para requieres es frente em coraje, seu trono, valor para intrigado pela enfrentar tu quietude sombra, daquele homem quitarte diante las das feras máscaras mais y temíveis do asumir la império. plena Foi responsabilidad então que de aconteceu tu algo vida. que nenhuma El das camino crônicas no es oficiais fácil. registraria, Jung lo llamó mas que obra de una permaneceria vida, vivo porque na es un memória dos proceso cristãos continuo presentes. de llegar a ser Por um más instante que pareceu auténtico, eterno, integrado
entregado Os leões e se completo. aproximaram de Inácio Habrá dudas, com uma estranha retrocesos reverência, e como se momentos em que te reconhecessem nele preguntes algo si vale sagrado. la pena. O maior Pero sé deles, esto, um macho al final adulto de juba de tu vida, espetacular, no chegou a lamentarás poucos haber passos tenido do el mártir valor e de parou, ser quien realmente fitando-o com eres. aqueles olhos No dourados te que pareciam querer arrepentirás decifrar de um elegir mistério. la Durante aqueles autenticidad segundos en suspensos lugar no de la tempo, aprobación. arena e No arquibancadas lamentarás haber permaneceram em edificado una silêncio vida absoluto, basada en tus como se toda a valores en criação lugar de aguardasse las sinal do céu. expectativas ajenas. Inácio sussurrou El palavras hombre que respetado só ele que e puedes Deus llegar a ouviram. ser no es una Suas lábios se fantasía moveram lejana, numa oração sino una final, posibilidad real e seus olhos se a tu fecharam alcance como os de alguém que desde está el prestes a instante mergulhar em en águas que decidas tranquilas. dejar Quando de os abriu fingir novamente, y havia neles comiences a uma luz que trabajar não era por deste mundo. convertirte en quien Brilho que parecia vir realmente de puedes dentro, ser. como se sua Tu alma já viaje de estivesse tocando a transformación eternidade. comienza ahora. Aquilo No que o mundo mañana, tentou no el apagar, lunes, no tornou-se cuando las eterno. condiciones sean O que se perfectas. seguiu foi Ahora, rápido e elige uno de los paradoxalmente principios sereno. que más te impactó As feras, hoy e seguindo implementalo sua de natureza, inmediato. cumpriram Porque la o papel diferencia que entre Roma hombres havia planejado respetados para y elas. hombres comunes Mas mesmo no nos está momentos en lo que finais, saben, testemunhas sino en lo que relataram que hacen não ouviram con lo que gritos de saben. desespero El ou mundo súplicas necesita por más misericórdia. hombres valientes para el Apenas trabajo o interno murmúrio de orações que que se eligen perdiam la no rugir dificultad das del feras crecimiento e no en clamor da lugar multidão de que la voltara à facilidad vida. de O la corpo frágil de estagnación. Inácio Sé desapareceu na uno arena de ellos. como um grão Tu de vida trigo futura que se y todas dissolve las para se personas a transformar las que em pão, impactarás cumprindo dependen literalmente de a la profecia elección que que ele estás mesmo havia tomando en escrito este meses momento. antes. Desde hoy Quando tudo ya terminou, no eres el mismo hombre algo que al extraordinário comenzar a aconteceu leer esto. nas arquibancadas. Tienes una nueva conciencia, Em vez do júbilo una nueva habitual que seguia posibilidad as y execuções un no nuevo Coliseu, camino por delante. silêncio estranho La tomou única conta da pregunta que multidão. queda Muitos es, dos presentes, ¿tendrás el coraje mesmo de aqueles que recorrerlo? haviam vindo